Boa noite a todos. Vamos seguir a nossa meditação a respeito da sã doutrina e vamos estar lendo hoje aqui 1 Coríntios 5. Um momento. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador. Com tal, nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que, os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, entre vós a esse iníquo.
Eu vou falar de um assunto aqui, que é tão um assunto importante para quem está em comunhão, em assembleia. Estão dando para me ouvir aí, né? Bem, né? Pronto. Que às vezes fica uma dúvida na mente, né? Principalmente das mulheres. E as mulheres têm por assim dizer, né? Tem um afeto aguçado, assim, a mulher é mais amorosa, né? Então tem um apego pelas pessoas maior. E com isso, às vezes, elas ficam um pouco mais duvidosas em relação à disciplina na Assembleia e excomunhão, que é tirar, como a gente está vendo aqui, né? Tirar uma pessoa que cometeu um pecado, tirar essa pessoa da Assembleia. O assunto aqui é esse, o versículo 11. Diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ele é avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador. E aí tem um detalhe aqui. Com tal, nem ainda comais. Os irmãos sempre explicam isso aqui e a gente está vendo, né? Claramente isso aqui, com tal, nem ainda comais, é que não deve ter nenhuma associação simples como uma refeição. Se sentar vamos dizer assim, sentar no refeitório, a pessoa aí na casa e comer junto com essa pessoa que foi tirada de comunhão. Deus sabe o que está fazendo. Uma das coisas que eu creio assim na sabedoria de Deus é que a pessoa que foi tirada de comunhão, ela precisa sentir o peso do pecado dela. Há necessidade da pessoa se entristecer por estar distante do relacionamento da comunidade cristã, que ele tinha costume, ou que ela tinha costume. Quando falar ele, ou é ele, é a pessoa, é ela também. E essa pessoa tem que sentir o que ela fez. Mas se esse irmão é tirado de comunhão, mas os que estão, alguns que estão em assembleia, continuam mantendo o mesmo relacionamento com a pessoa, de amizade, conversando com a pessoa, como se nada tivesse acontecido, isso pode atrapalhar muito na restauração da pessoa. Isso pode atrapalhar na questão do seu arrependimento. A pessoa precisa sentir. Na segunda carta aos Coríntios aqui, é falado que desse daqui, né, a gente crê, acho que é o capítulo 2, não é isso? O irmão pode me ajudar aí? Deixa eu ver. Capítulo 2. Capítulo 2, né, Isaac? Isso aqui. A partir do 6, versículo 6. Diz assim: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Essa pessoa foi tirada de comunhão de uma assembleia, e esse muitos aqui, feita por muitos, se estende até outras assembleias também. Então, aqueles que estão em comunhão, as assembleias, seja, por exemplo, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, não vai manter esse relacionamento normal com esse que foi tirado de comunhão. É uma repreensão feita por muitos. Ele fala aqui por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo,
para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pronto. Essa tristeza aqui, verdadeira, só pode vir de Deus, porque existe remorso. O remorso não é a tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem de Deus traz realmente arrependimento. Não é o remorso, ele traz uma tristeza de ter dado algo errado. Mas não toca a consciência da pessoa, não muda a mente da pessoa em relação a suas atitudes. Mas a tristeza que vem de Deus, tem até versículos que falam sobre isso, vou deixar para outros irmãos se quiserem, ela, ela toca realmente a pessoa. E faz com que ela se arrependa e mude. Arrependimento é mudança de pensamento. E isso leva a mudança de atitudes também. Então há essa necessidade. Esse que, vamos voltar aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 1. Esse que foi tirado de comunhão, os que estão em assembleia, não manter contato com ele, a não ser que seja algo que nós conhecemos como um serviço pastoral, que é movido pelo Senhor, e que a pessoa pode até entrar em contato, ou acontecer de se encontrarem, o Senhor vai mover isso, mas com o intuito de saber como a pessoa está indo na sua vida, na questão do arrependimento, para ela ser restaurada. Isso pode acontecer com qualquer irmão ou irmã em assembleia, e não propriamente somente a assembleia original da qual essa pessoa foi tirada de comunhão. Até irmãos de outras assembleias, movido, a gente tem que crer dessa forma, movido pelo Senhor, para fazer esse serviço pastoral, em que ela pode estar em contato com essa pessoa, mas com o intuito de quê? De relacionamento amigável? Não. Cuidando dessa pessoa porque teve sinais de arrependimento. Isso quem faz é o Senhor. Alguns irmãos pensam que a Assembleia deve tomar conta disso, designando 2 ou 3, mas isso não é bíblico. Não é assim. A Assembleia trata das coisas dos que estão dentro. Aqui no finalzinho a gente vê. Que Deus julgue os que estão fora. Não julgar as vozes que estão dentro. A ação da Assembleia é sempre dentro, não é fora. A Assembleia ela se reúne para a honra e glória do Senhor e para a edificação dos que estão. Quando a pessoa é tirada de comunhão dos santos, ela nem mesmo participa da ceia do Senhor. Esse comais aqui, ela se estende até isso. E ela fora, no caso assim, se uma pessoa que foi tirada de comunhão, ela quer visitar a Assembleia, pode visitar a Assembleia, tranquilamente, ela vai ficar no lugarzinho dela, assim, separado, um pouco distante, as pessoas vão ver que realmente aquele irmão que antes estava muito ali, né, junto, agora tá um pouco separado. Alguém vai notar que há alguma coisa de estranho nisso aí, pode perguntar a outros. Geralmente os irmãos na Assembleia deixam um lugarzinho reservado para a pessoa que foi tirada de comunhão, mas está querendo ver as reuniões, estar nas reuniões. Então ela fica separada. Terminou a reunião, a pessoa se levanta, vai embora. Não existe problema de dar um bom dia, né? Boa tarde. A gente deve tratar ainda como um ser humano, irmão, ainda em Cristo. Mas não ter uma relação muito próxima. A palavra nos dá a entender isso, que a pessoa precisa sentir. A ação aí agora vai ser do próprio Senhor, levantando irmãos ou irmãs para um serviço pastoral. Se assim for, não é a gente chegar, vou lá procurar ver assim, simplesmente, e como tá, e daqui a pouco começa a conversar sobre o assunto daquilo, como pretexto de que está buscando
fazer esse serviço. A gente tem que tomar muito cuidado, o Senhor sabe de cada um. A gente, às vezes, pode trocar o amor fraternal que está ligado ao amor de Deus, que é o ágape, com emoções, amabilidade. Acha que, poxa, mas foi tão duro essa decisão com essa pessoa e eu tinha contato com ela e gostava muito dela, dessa pessoa aí e tal. Ah, não vou, não quero, não aceito isso. A gente deve tomar cuidado, porque as coisas de Deus são coisas sérias e não toca esse mundo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa em relação à palavra de Deus. Deus sabe o que faz, nós não sabemos. Então, existe muitas vezes essas dúvidas aí, principalmente entre as irmãs, que sempre fica perguntando: mas a gente não pode nem falar com a pessoa, não pode nem ligar para a pessoa, conversar, alguma coisa assim. Olha, existe um serviço que é pastoral. Se for com essa intenção, movido pelo Senhor, ninguém pode dizer nada. Mas se for algo que está querendo simplesmente manter o mesmo relacionamento, porque achou que foi dura essa decisão da Assembleia, está querendo passar por cima da ordem de Deus, aí a pessoa tem que ver bem o que é que ela está querendo fazer. E cada um deve julgar a si mesmo nessas situações. Porque é dessa forma que muitos são arrastados para fora também da Assembleia. Porque acaba tendo contaminação. Aqui a palavra fala de purificação. Purificar é realmente tirar as coisas, a contaminação do meio, como a água que passa por um filtro, e as impurezas vão ficando e só desce a água que é pura. Então, se uma pessoa ela se contaminou com algo, e o outro que está na Assembleia vai lá e ainda continua mantendo essa associação com ela como se nada tivesse acontecido, sem a direção do Senhor, porque o Senhor está cuidando, tanto de um como do outro. Sem essa direção do Senhor, a tendência vai ser se contaminar também e vai ser arrastado. Então, aqui não há nada de dureza, embora seja realmente algo, né, que não é agradável, um irmão ser tirado de comunhão. A Assembleia toda deve sentir isso, deve se entristecer realmente, sentir esse pecado do irmão, essa situação aí, porque o Espírito Santo se entristece também. Mas a gente deve tomar muito cuidado, irmãos, com com a parte emocional, a nossa parte emocional. A palavra de Deus, ela é racional e espiritual, é com inteligência espiritual, porque a emoção, ela nos engana. Então, esse irmão, quando é tirado de comunhão, é no intuito da restauração. Se assim, o Senhor sabe, né, que está julgando lá, Deus julga os que estão fora. Se ele houver de ser trazido de novo à comunhão, amém. Né? A alegria de todos para essa pessoa também. Mas esse com tal nem com mais, voltando a dizer, se estende até uma refeição comum. E vai a mais até na ceia do Senhor, porque ele vai estar sendo tirado de comunhão, não participa mais de nada, até que ele seja restaurado. Vou parar aqui, porque algum irmão pode querer também continuar, e corrigir também, viu, irmão? Fique à vontade. Boa noite. Eu vou fazer um comentário específico com relação a esse 11. Na realidade, o verso 9, ele casa diretamente com o 12. Ou seja, já vos escrevi. Observe que escrevi está no passado. Paulo está dizendo escrevi, está no passado. Por carta, que não vos associeis com os imorais. E o 12, pois
que me importa julgar os que são de fora? Não julgai vós os que são de dentro? Então, essa passagem aí do verso 9, Paulo, como está lá o verbo no passado, ele fez um comentário a uma carta anterior que não foi trazida a conhecimento aos coríntios, não chegou até eles. E nessa carta era ensinada que outras coisas, né, que o cristão não deve associar-se com essas pessoas imorais. Então, só fazendo um parênteses aí que o irmão Dal falou sobre a circunstância de dureza. Eu também não diria dureza, eu diria que não entrasse, não fizesse litígio, não menosprezasse a pessoa. Ninguém está agindo de uma forma que vai menosprezar o irmão que foi retirado de comunhão, mas uma preservação dos bons caminhos que a Assembleia tem que obedecer em relação à ordem do nosso Deus. Então, Paulo esclarece aí o que significa, né? Dá uma impressão que, vamos dizer assim, fica bem claro na ocasião que o cristão não deve associar-se com outro cristão que insista em viver em pecado. Não é a circunstância do cristão em si, porque Deus não tem raiva do pecador. Deus tem raiva do pecado. Vamos dizer assim, tem ira, né? Ele se ira com o pecado, não com o pecador. Agora, é evidente que nós, pecadores, temos que tomar aquela expressão que diz aí, o simancol. Ah, você peca, agora, não, tudo bem, eu vou pedir aqui. Tudo bem, você vai ter que confessar aquele que já é cristão, né? Mas confessar todos os dias é um mínimo pecado e um maior pecado é a mesma coisa para o Senhor. Então, essa é uma coisa que deve ser levada em consideração. Ou seja, não aprendermos a viver em pecado. Nós, da igreja, não deveríamos estar, assim, orgulhosos por julgar qualquer que seja, como está lá no verso 12. Não devemos estar orgulhosos. Ah, botamos fulano porque não sei... Não é isso exatamente que Deus fala quando fazer, vamos dizer assim, a reprimenda, né? Mas porque nós estaríamos o quê? Agindo de uma forma até leviana, vamos dizer assim, né? Com os erros dos que são de dentro. E é uma verdade. Então, eu colocaria assim como evitar menosprezar do que dizer, eu vou ter o orgulho, menosprezar, não. O orgulho porque fez aquilo, não. É um ato para, como tem lá um verso que ele botou aqui, purificador, para purificar mesmo. E evitar que haja uma contaminação. Se me permitem só mais um minuto, quando falou sobre contaminação, e foi agora o problema o dia de sexta-feira até domingo com relação à Páscoa, a origem da Páscoa, ela é judaica, né? E o fermento aí simbolizava o quê? O fermento simbolizava o pecado. Como nos nossos dias, essas contaminações continuam levedando e continuam sendo como pecado. Por quê? Porque Cristo, quando morreu, ele morreu para que a igreja, que nós fôssemos santos. Esse é um dos grandes objetivos, além do perdão e a salvação. Não é? E essa festa da salvação, que era dada como a própria vida cristã, ela não pode ser celebrada, vivida. Até tem um vídeo do Mário que ele fala sobre isso. Com maldade e corrupção. Mas com o quê? Com sinceridade, vamos dizer assim, com verdade. E as pessoas modificam isso. Nós aqui da igreja, nós devemos o quê? Ser massa nova, para quê? Sem fermento, como está lá no verso 7, e cada membro do corpo de Cristo
deve viver sua nova identidade em Cristo, não tolerando o que a gente fez o comentário aqui sobre o contato imorais, para que não tenha que viver diariamente e viver não é só viver, mas executar o pecado. Como eu disse, o Senhor, ele não tem ira com o pecador, ele tem com o pecado. Mas nós temos que nos vigiar para poder evitar esse tipo de contaminação. Até aí. Só para lembrar, litígio entre irmãos vai ser abordado ainda no capítulo 6 do próprio 1 Coríntios, quando for estudado. Só para não confundir. Também quero até ampliar essa questão aqui do ser tirado de comunhão, que até foi lembrado aqui, né? Outra dúvida que existe nisso aqui, não somente em relação ao pecado moral, aqui no caso está sendo um pecado moral, existe o pecado eclesiástico e o doutrinal também, né? Que o irmão pode ser tirado de comunhão, com a comunhão dos santos. Por que eu falo assim a comunhão? Porque é uma expressão não muito, vamos dizer assim, não correta, dizer que foi tirada da mesa do Senhor. A gente usa realmente isso aí. Mas a mesa do Senhor é para todo cristão, né? Todo cristão pode tomar o seu lugar à mesa desde quando ele esteja purificado, esteja apartado desses males, né? Então, ser tirado da mesa do Senhor, até alguns irmãos assim mais velhos não acham muito correto a expressão, mas da comunhão dos santos, né? Ser tirado da comunhão dos santos. Então, existe o mal moral, que a gente está vendo aqui, né? Em relação à nossa conduta, nosso corpo. O eclesiástico, que é ainda associação com o erro, onde existe líderes, né? Para nós hoje, né? Nessa época aqui a coisa era, as divisões eram internas ainda, mas hoje a coisa é externa e multiplicou-se bastante. E existe o mal doutrinal também, que um irmão professa as doutrinas assim que desonra a pessoa do Senhor e também pode causar um dano na Assembleia. E existe uma outra situação que é o abandono da Assembleia. E aí as irmãs também perguntam, mas aí não foi pecado disso, não foi pecado daquilo, mas foi um abandono. Mesmo assim, eu não posso estar em contato. Foi tirado, mais uma vez, né? Essa pessoa, ela abandonou a Assembleia. No meu ver, até uma coisa mais perniciosa do que um irmão ter caído em pecado, porque qualquer um de nós pode que eu diga assim, né? Ter um deslize e cair em pecado moral, vamos se dizer assim, né? Esse pecado moral aqui, ser tirado de comunhão. Mas abandonar, o abandono da comunhão dos santos, eu acho algo muito mais sério, porque provavelmente a pessoa está com outros pensamentos.
está com outros pensamentos, não é questão de uma ação de pecado, não, é algo que a gente não tem nem noção do que seja. Porque essa pessoa pode estar professando com outros grupos aí, sei lá, existem muitas coisas ocultas em nós, né? Então, algumas irmãs ficam perguntando, mas ele abandonou. Pior ainda, ele abandonou, a palavra diz assim, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Ali eu creio que está falando primeiramente de um mau hábito de não estar frequentando a assembleia, de não estar junto com os irmãos, aí fica meio disperso. Mas a palavra já abomina que o irmão fique longe da assembleia, deliberadamente, porque existem muitas situações na nossa vida, né, que às vezes nos impede de estar na assembleia. Mas deliberadamente, lá em Hebreus fala sobre isso, né, é o costume de alguns. Então a gente deve ser, assim, bem influenciado para que a gente não venha fazer isso. E o abandono, como a gente vê no caso, Paulo diz assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Ele não deixou de ser cristão, que não está falando, mas ele amou o presente século. E o abandono de uma assembleia é algo que eu acho muito pernicioso. E muito mais perigoso ainda. Eu estou falando aqui do meu entendimento, porque abandono é algo que a gente não consegue nem perceber nada do movimento daquela pessoa ali, né? E aí algumas irmãs perguntam sobre isso. A assembleia tem que entrar também em ação, e assim como um dia foi admitido a comunhão com os santos, ele também, se ele abandonou, oficialmente, ele também deve ser tirado de comunhão. Deve ser avisado a todo mundo que essa pessoa não quer mais estar em comunhão com os irmãos na Assembleia. Então, formalmente, ela está sendo tirada, assim como ela foi colocada. E as outras assembleias saberem também. Todo mundo ficar sabendo, porque existe um relacionamento, existe contato nosso, né? Os irmãos aqui em Salvador, em São Paulo, e há essa necessidade de se fazer isso, porque a pessoa deliberadamente ela não quis mais. Ela disse, eu não quero mais estar. E como é que uma pessoa que está em assembleia, vendo uma situação dessa, ainda vai estar mantendo o contato com ela? É muitíssimo perigoso. Ela foi tirada também de comunhão. Creio que dá no mesmo. Quando se faz essas perguntas assim, é claro que a gente pode ter dúvida, talvez é porque a pessoa sentiu a ausência daquela pessoa, sentiu a amizade que ela tinha, a aproximação que ela tinha. Mas, voltando a dizer, a gente não pode levar para esse lado emotivo. A fé não corrobora com a emoção. Fé não corrobora com a emoção, não tem ligação com a parte emocional. Fé não tem nada a ver com isso. A gente tem que crer no Senhor Jesus, confiar em nosso Deus, e se eu sentir a situação do irmão ter ficado fora, ou irmã ter sido tirado de comunhão, ore. É melhor do que buscar atrapalhar, provavelmente, uma obra que o Senhor está fazendo naquela pessoa. Se a palavra tá dizendo os que estão fora, os que estão dentro, então a gente se mantenha dessa forma. Então é mais um assunto, o abandono. Vai cair na mesma coisa. O abandono, eu vejo também que é um erro, um pecado também. Porque se o Senhor não está sendo suficiente, quem é que vai ser suficiente? Até aqui. Aproveitar que o irmão está em 1 Coríntios aí, rapidinho. Pode dar uma esticada até o capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, o que o irmão acabou de falar aí sobre o abandono. É um só corpo, foi um só batismo. E quando há o abandono, automaticamente é como você imagina o corpo, você tira um braço, aí fica o corpo sem o braço, Cristo vai receber a noiva com o corpo sem o braço, né? Que falta de racionalidade é essa, como também foi dito. Deus não age pela circunstância do sentimento, mas pela circunstância da razão. O homem veio do marro, razão. A mulher veio da carne, mais sensível. Então, tem que haver uma compreensão em relação ao racional e evitar adotar determinadas posturas que venham também ser assim semelhante com, como o irmão disse aí, como estivesse cumprindo, fazendo um pecado. É. Quem quiser fazer a leitura do capítulo 12, mais extensivo, vai entender muito mais a explicação dos membros, né? Mas a ideia foi só puxar o 12 e o 13 por conta do abandono. A questão aí do abandono. Vou falar uma coisa aqui, por favor, que não estou acusando nenhum irmão disso, não, viu? Porque só Deus sabe. Em Hebreus, acho que é no capítulo 6 que fala dos apóstatas. Eu estou falando assim, porque a gente não sabe do que está na mente, no coração do irmão. Uma pessoa abandona a comunhão assim dos santos e vai embora, né? Não quer nem saber de conversa, não quis ouvir ninguém, não quis saber de assunto nenhum, ou seja, matou ali toda a questão. Não quero saber de ninguém me visitando, nem conversando comigo, porque eu já estou decidido e tal, e tal, e tal. Pronto. A gente não sabe, voltando a dizer, eu estou falando aqui, que a palavra nos apresenta que em Hebreus, quando Paulo está falando ali, está falando para um público misto. Os irmãos colocam assim, né? Em que existe verdadeiros e não verdadeiros. E numa assembleia, pode acontecer isso, como em qualquer outro lugar que tenha comunidades cristãs. Quando o Senhor vier levar a sua igreja, quando ele vier levar a sua igreja, tanto na católica como nos evangélicos, protestantes, irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor, outras comunidades aí estão fora, pode se achar o joio no meio. E o Senhor vai levar somente os verdadeiros, só vai levar o trigo.
Nesses agrupamentos aí pode se achar. Então, só estou falando dessa forma porque a gente não sabe o que pode estar rolando na vida desse irmão aí. Acho que acabei de perder a conexão aqui, viu? Vamos ver se volta. Mas eu estou no celular falando. Então é isso, irmãos. Essa é a questão. Mesmo na situação de abandono, é melhor que a gente se mantenha distante em oração pelaquela pessoa, se quiser orar, se sentir movido para orar. Mas ficar tendo uma certa associação de conversa, é melhor a gente se resguardar disso. E abandono, pior ainda. Abandono está se dizendo, eu não quero nem conversa com ninguém. A própria pessoa está dizendo isso. Ela quer afastamento. Ok? Então, que isso fique bem claro para as irmãs que estão em comunhão, as outras irmãs, as irmãs que estão tendo o desejo de estar em comunhão também. Entender isso. Uma pessoa peca, pô, ela falhou. Ela falhou. Abriu a guarda, foi tentada, caiu em pecado, tal, qualquer um daqui de nós pode acontecer isso. Mas uma coisa é eu deliberadamente abandonar, não querer mais. Isso é um outro assunto. Então, até aqui. No horário aqui de 9, não sei se mais algum irmão quer fazer uma ressalva final. Só uma ressalva final. Lá em Hebreus 10 mesmo, né, vai falar, né, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando daquele dia. E ele vai falando, né, sobre pecar voluntariamente, e tal, e tal, tal. Ele vai falar, ó, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto mau castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E lá em 1 Coríntios, como nós lemos, inclusive o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai chamar aquele irmão de iníquo. Não chama ele de irmão. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Chama ele de iníquo. Por quê? Porque nota-se que se uma pessoa está cometendo um pecado tal e em nenhum momento tem arrependimento, em nenhum momento ele mostra que, ou seja, ele está andando uma vida totalmente contrária à qual ele foi salvo, então aqui o Espírito Santo teve esse cuidado de deixar claro de não chamar ele de irmão, chamar ele de iníquo. Depois ele se arrepende, é claro, e retorna, mas até então, e o que a igreja vê é o exterior. A gente não consegue ver o coração de ninguém, mas o exterior sim. E nós somos chamados a julgar palavras, a julgar ministério oral, a julgar ações das pessoas. O exterior é o que nós vemos. E aquele irmão ali, em 1 Coríntios, foi chamado de iníquo, porque certamente ele não estava andando de acordo, ele estava andando completamente contrário à fé cristã. Então, enquanto não foi mostrado arrependimento, ele estava na posição de iníquo. Depois é mostrado arrependimento, ele volta para a posição de cristão. Ok, irmãos. É um assunto bom. Não sei se outros irmãos tinham aí mais coisa para se falar. Alguns capítulos aqui de 1 Coríntios a gente pode encontrar ensinamentos, né? Que talvez se a gente filtrar alguns capítulos aqui, a gente pode ter bastante assunto assim para estar meditando. O que é que os irmãos acham? A gente continua então amanhã esse mesmo capítulo. Talvez exista mais algo, né? Isaac falou aqui os irmãos. Então vou estar tirando a gravação, chegou o nosso horário. São 9h06.